Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison, meu querido. Boa noite, Lara Brenner. Como é que você tá? Você está de pedaço de céu. Olha hoje, só. todo azulzinho. Confesso que eu não estava esperando por essa. Foi surpreendido. Fui Você tá bem? surpreendido, bem surpreendido. Tô bem, tô com saudade de você. E eu de você sempre, né? Cada semana a gente fala. Me dá um abraço. Muito legal. Demais, coisa boa. E estamos aqui hoje para falar de um assunto que muito interessa a nossa audiência, que é sempre pedido aqui, que é o direito das famílias. E para isso temos uma que é prata da casa, princesa linda, já esteve aqui conosco outra vez para falar sobre homeschooling. Karen Mortean, que é mãe homeschooler desde 2012. Tem 5 filhos, então tem propriedade para falar sobre maternidade, homeschooling, assuntos relevantes para a família. Bem-vinda. Muito obrigada, gente, por estar aqui. E muito feliz aqui de acompanhar o próximo convidado. Que é, inclusive, nosso próximo convidado, um advogado das famílias, que é justamente o nosso tema aqui. Thales Melo, bem-vindo, querido. Muito obrigado, é uma alegria, né? Não estou como convidado, mas sou um fã assíduo de vocês. Ah, que bacana. legal. Ô, Thales, embora nós estejamos muito felizes de falar com vocês, eu já vou começar com uma pauta, no mínimo, estranha, que é a seguinte. Recentemente chegou ao Senado um relatório de anteprojeto do novo Código Civil. Esse documento foi elaborado por uma comissão de juristas, convocada essa comissão pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, a gente viu isso acontecer recentemente, um documento chegou ao Senado. E é um anteprojeto para um novo Código Civil. Algumas pessoas estão falando que são alterações, mas, a bem da verdade, são conceitos tão profundos ali envolvidos que nós estamos falando de uma revolução ali dentro. E o mais impressionante, silenciosa, porque nós não estamos vendo isso ser dito em lugar nenhum. E ali, há alguns artigos que eu gostaria de ler. Alguns, não vou conseguir ler todos, porque eu acho interessante que vocês comentem do ponto de vista legal. Então, olha só. Vai entrar agora, de acordo com essa proposta, né? Espero que não entre de fato, mas a proposta é o artigo de número 1511-A, parágrafo 1º. A potencialidade de vida humana pré-uterina ou uterina é expressão de dignidade humana e de paternidade e maternidade responsáveis. Parece um artigo lindo, né? Expressão da dignidade, paternidade responsável, maternidade responsável. Qual que é o problema disso, Thales? Ele começa mal e conclui fofo, né? Para dizer que o artigo é bonito. Na verdade, você falou uma coisa aqui. Temas muito profundos. Ao mesmo tempo, temas abstratos. Se você lê o que está no artigo ali, ele dá margem para muitas coisas. Então, uma coisa que é importante nós explicarmos aqui é o seguinte. É anteprojeto. Não é projeto, tá? Uhum. Nós vamos falar em outros temas aqui mais pra frente, mas o pessoal chega, doutor Thales, o senhor viu a lei que saiu, o senhor viu a lei que saiu, o senhor viu a lei que saiu, eu fico dúvida, mas que lei, gente? Não tem Tô lei. por fora, que isso? Tô por fora. Não é projeto de lei. Doutor Thales, só viu o projeto de lei que foi aprovado? Não foi aprovado numa comissão, num CCJ, numa comissão de educação, numa comissão de previdência Então não chegou aos finalmente ainda. Não chegou aos finalmente, está sendo discutida, entendeu? Uhum. E agora foi enviado esse anteprojeto para alteração do Código Civil, né? Liderado ali pelo ministro Salomão, que é o corregedor do CNJ hoje. E por que ele é abstrato? Porque ele dá margem para muita coisa. Vejamos esse primeiro artigo que a Lara acabou de ler aqui para nós, né? A potencialidade da vida humana. Ou seja, na barriga da mamãe, a criança é simplesmente uma potência de vida. É vida? Não, é uma potência. Uma coisinha, entendeu? Olha, tiveram uma relação ali, a mulher engravidou, tem uma potência de vida humana ali. Pode ser que saia uma vida lá na frente. Pode ser que saia uma vida, né? Ou pode ser que saia um dinossaurinho. Pode ser ambas as coisas. Porque assim, o negócio da margem, qual que é o perigo disso? Óbvio, aborto. Não é uma vida ali. Porque o código hoje, ele diz que a vida humana começa a partir do nascimento com vida. Mas garante-se os direitos do nascituro, entendeu? Vamos dar um exemplo aqui. Alimentos gravídicos.
que é quando a mãe entra na justiça contra o pai para pedir alimentos já na gestação. Para que ela pede? Por que ela está pedindo esses alimentos? Para que a criança se desenvolva. Ela está precisando daquele dinheiro para que ela possa manter aquela criança. Se fosse uma pedra, dentro da uma barriga não dela. vida, ela não precisaria, né? É uma potência de vida. Quando eu escrevo para o juiz, olha, excelência, aquela moça está grávida de um bebê, entendeu? E ela precisa do dinheiro, porque, né, os pais não convivem mais juntos. Ela precisa desse dinheiro para manter a gravidez, para que essa criança nasça. Ou seja, a criança não nasceu, é nascitura. E já pegando o gancho nisso, você vê hoje no Congresso Federal, né, quem pode falar disso com muita propriedade é a deputada Cristonieto, o quão difícil é a aprovação do Estatuto Nascituro na Câmara Federal. É dificílimo, é dificílimo. Esse Estatuto do Nascituro, ele beneficiaria muito a luta pró-vida no Brasil. Mas experimenta ter uma sessão. Ou eles esvaziam para ter quórum, ou eles fazem de tudo. Eles fazem de tudo para atrapalhar. Eles criam emenda, eles pedem o tal do pela ordem, e pede requerimento, e faz juntada de não sei o quê, e pede mais audiência pública. O negócio é interminável, infindável. Entendeu? Então, aí o que acontece? Nós não conseguimos aprovar o aborto, né, pelo Legislativo. Também não conseguimos aprovar o Estatuto Nascituro pelo Legislativo. O que começa? Começa a vir um pessoal do Judiciário e começa a elaborar coisinhas. Os casos concretos estão acontecendo. Exato. E aí começa a vir Então, o que acontece? Né? O ministro Salomão, o ministro do STJ, corregedor do CNJ, vem, encabeça, lidera, joga isso dentro do Código Civil. Poxa, se você coloca dentro do Código Civil que aquilo que a mulher está carregando dentro da barriga dela é uma potência de vida humana, poxa, você forma o imaginário da população que não existe vida ali. E como é uma coisa que nós todos sabemos aqui, né? Não há nada novo na política que não esteve antes na literatura. Então, eles começam a formar a sua cabeça para que quando for a hora de emplacar o negócio dentro do Brasil, no caso... Eu já aceito. E você, Karen, Não, deixa-me né? só ler mais um artigo aqui. Eu ia perguntar justamente só porque ela é mãe de 5 filhos, né? Eu fico imaginando como é que ela se sente ouvindo algo assim, né? Como você se sente, Karen? A gente... Chocada. A gente se sente chocada, né? Mas o que eu entendo é interessante, né? Ao mesmo tempo que quando eu acabo de fazer o teste de gravidez, eu já sei que eu estou esperando um bebê. Muitas vezes a mãe, ela já faz isso antes do primeiro momento ali, logo depois da concepção. Ela faz o teste da gravidez, ela teve ali o atraso menstrual, né? E isso a gente está falando de pouquíssimos dias depois que, né, essa vida aconteceu, vamos colocar assim, e ela já está grávida. Então, aí você tira essa experiência humana, né, de todo mundo que já sabe que engravidou ali 10 dias, 12 dias, 15 dias, né? Depois que houve a concepção. E, de repente, agora não é mais, é só uma potência, né? Então, o que eu vejo... quando eu penso na calada da noite, que esses projetos, eles surgem, né? Eles surgem dessa forma porque eles, na verdade, estão ali contra a realidade. A realidade que toda mulher vive, que toda família vive. Mesmo que ela tenha uma gravidez inesperada, mesmo que seja uma condição difícil, ela sabe que ela está esperando um bebê. Um bebê que vai surgir daqui 9 meses. Então, quando eu penso nos meus filhos, quer dizer, eu não tive os meus filhos quando eles nasceram, eu tive os meus filhos a partir do momento que o teste deu positivo. Eles não eram potências humanas. Tanto que, uma vez eles mantidos ali, eles só precisaram de 9 meses. Hoje, com a tecnologia, nem de 9 meses, a gente tem bebês que nascem prematuros, com 25, com 24 semanas. Eu mesmo cuidei na terapia intensiva, bebês que nasceram com 24 semanas, 25 semanas e fizeram depois todo o processo dentro do hospital. Você não teve nenhuma surpresa quando na hora do parto você viu que era uma criança ali, né? Exatamente. Não é uma cadeira, não é uma cadeira, exatamente, né? Então, por que... E aí a questão, né, do aborto, da questão pró-vida. Por que eu preciso diminuir, né,
que seja o embrião no início, né? Que seja esse fetinho no início. Porque, na verdade, eu preciso mexer com o imaginário da população. Exatamente. Né? De que aquilo é só uma potência, aquilo não é um ser humano. Né? Ao invés de eu dizer aquilo tal como a embriologia diz. É uma fase inicial do ser humano, mas ele é um ser humano desde o início. Fase inicial de o quê? Um ser humano. Ser humano. Não é um dinossauro. Não é um dinossauro. Não é um dinossauro. Em sua homenagem, Karen, já que você falou de ir contra a realidade, vem um artigo perigosíssimo, um anteprojeto, né? Vem um artigo, fica parecendo assim, já tá lá. Não, mas você tá dizendo que tá correto. Foi bom. Artigo 4A. É reconhecida, vai ser introduzido esse artigo, a proposta é essa. É reconhecida a autonomia progressiva da criança e do adolescente, devendo ser considerada a sua vontade em todos os assuntos a ele relacionados, de acordo com sua idade e maturidade. E aí eu te pergunto, Thales, isso abre espaço para quê? Não, isso aqui nós vamos explicar na prática, tá? O que acontece? É a maturidade progressiva, a autonomia progressiva. O que é isso? O que é isso? Ninguém sabe, essa que é a verdade. O que é autonomia progressiva, né? Você entende que conforme você vai crescendo, você vai ficando mais autônomo, decidindo por si só e por aí vai. Só que em qualquer autonomia da criança, em qualquer circunstâncias da sua vida. Então vamos explicar isso na prática, né? Nós estávamos falando isso aqui antes. Ação de guarda. Os pais estão brigando pela guarda da criança, certo? A criança tem 8, tem 7 anos, tem 9. O que a gente pede? Um estudo social, um estudo psicossocial. Vai lá o assistente social, vai o psicólogo, conversa com a criança, vê como que ela reage mais ao pai, vê como que ela reage mais à mãe, manda o laudo para o juiz, junta todas as provas do processo, né? Vai dar a guarda para um, para outro. Ponto. Isso não está na lei. Quando a criança tem 12 anos de idade, costuma-se ouvir essa criança para ouvir o que ela tem para dizer. Então, o juiz chama essa criança em audiência, 12 anos, guarda o número. Chama essa criança para audiência, conversa com ela. Você quer ficar com quem? Olha, eu gosto muito de ficar com meu pai. Eu quero ficar com meu pai. Olha, eu quero ficar com a minha mãe. Ok, o juiz vai levar aquilo lá muito em conta. Ok? Agora, pensamos em outro assunto que está muito em voga, não no Brasil, mas em todo o mundo. Transição de gênero, né? Mudança de sexo. O menino que se sente menina, quer cortar. Ou quer fazer a menina que se sente menino, quer colocar os hormônios lá para ficar mais menininha, ficar masculino, tirar os seios. O que acontece? Autonomia progressiva. Em qualquer circunstâncias da criança ou do adolescente. O que vai acontecer? Ora, com 12 anos, eu não escuto a criança em audiência para saber com quem ela vai ficar, com o pai ou com a mãe, e essa escolha tem muito peso para o juiz. Ora, muito bem. O que nós escutaria, né? Nós entendemos ali, então, que a criança tem autonomia para decidir sobre a sua vida. Então, 12 anos parece uma idade razoável para a criança decidir se ela quer mudar de sexo ou não, para fazer essa transição. Entendeu? Então, assim, o artigo, ele deixa tudo aberto, deixa tudo abstrato. Aí, o que acontece? Mãe, eu quero trocar de gênero. Eu quero ser uma menina agora. Não, minha filha, não tem a mínima condição disso. E aí, o professor da escola militante conhece essa criança, sabe? Não, peraí, eu te ajudo. Leva o caso para o Ministério Público. O Ministério Público entra com uma ação na justiça, ou às vezes a Defensoria Pública, contra os em pais. nome da criança, muitas vezes contra os pais. Ou às vezes contra o hospital, porque não quer fazer também, mas geralmente vai ser contra esses dois, né? O hospital e os pais. Entra contra esses dois polos passivos da ação. E aí, precisamos decidir sobre essa criança. O que nós vamos fazer? Juiz, com 12 anos a criança não consegue decidir se ela quer ou não viver com o pai e com a mãe. Por analogia? Então, por analogia, chama ela para audiência. Ela já tem 13 anos. Vamos ver o que ela tem para dizer. O juiz vai bater aquele papo com ela. Juiz, eu sou menino, mas biologicamente, mas eu me sinto menina. E eu quero ser menina, eu quero fazer a amputação do meu pênis. 13 anos. 13 anos, entendeu? Então, assim, essa é a margem que o artigo vai dar. Isso aqui é um dos exemplos que eu tô dando, mas o negócio é muito mais amplo, entendeu? E aí, Karen, já como um desdobramento disso, eu levo para você, e eu prometo é o último que eu vou ler, há outros, tá? Não deixem de ler isso. Acho que é muito importante que os pais
estejam por dentro, as escolas estejam por dentro do que está acontecendo, porque é muito sério. E hoje é um anteprojeto, mas todo projeto e todo código já foi um anteprojeto. Então, assim, é tipo uma potencialidade de vida humana que o pessoal, né? Então, olha só, hoje, Karen, o artigo é assim, ó. 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar. Perderá o poder familiar. O pai ou a mãe que, inciso 1º, castigar imoderadamente o filho. Parece bastante razoável, né? Espanca seu filho, maltrata muito seu filho, perde o poder familiar. Como é a proposta? Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que, inciso 1º, submeter o filho a qualquer tipo de violência, de modo a comprometer sua integridade física, moral ou psíquica. O que é violência psíquica? Violência moral? Quem define, né? Quem define isso exatamente? Pai, aí eu pergunto... mãe, eu sou uma menina. Não, meu filho, você não é. Pronto, estou sofrendo violência psíquica. Pronto, exatamente. Acabou. Na prática, que é juntando o que ele disse. E aí eu pergunto pra você, Karen, como é que a gente chegou nisso? Olha, se a gente for pensar nesses passos largos que a gente falou antes, né, que tem sido dado na calada da noite, né, tem aquele ditado que só se... Como que é? O gato sai, o rato faz a festa, né? E em algum momento aí, né, um gato saiu, que é a família. Então, hoje a gente vê a família, primeiro, assim, com os seus valores um tanto que desestruturados. Se a gente for pensar, primeiro, nas famílias que possuem, na classe média, na classe alta, né? Então, a gente está falando de famílias, às vezes, que os pais estão o tempo todo fora, que eles estão buscando por viagens, que eles estão buscando pela escola mais cara, que eles estão buscando pelas roupas caras, enfim, por patrimônios, né? E, de repente, você vê essa criança completamente terceirizada, não só para a escola, né, para as atividades extracurriculares, para babá, até para avó, mas não esses pais. Então, quando eu escuto esse tipo de conceitos novos que querem introduzir, eu vejo que parte é culpa da família. Por quê? Porque a família não está fazendo a parte dela. As famílias, sim, têm abandonado as suas crianças. Delegado ao Estado. Ao Estado, a quem quiser assumir. Sim. A quem quiser assumir. Desde que o meu filho não me atrapalhe, quem quiser assumir, pode assumir. Né? Então, assim, eu tenho aqui o título de pai, o título de mãe, mas eu não assumo a minha responsabilidade. Mas eu só queria falar um pouquinho anterior, quando você diz, né, da perda da guarda por questões de violência. O que eu fico impressionada, e provavelmente quem às vezes tem lá o TikTok, o Instagram, aparece aqueles casos de violência. Criança que foi morta espancada aos 4 anos, criança que foi morta pelo padrasto, criança que foi morta pela própria mãe. E onde que estava o Estado nesses casos? Exatamente. Por que ninguém fez nada nesses casos? Então, hoje, né, a justiça brasileira, ela não consegue nem averiguar os casos graves, que dirá casos como esse, onde eu tenho aí um conceito de violência psíquica, que eu não tenho nenhuma classificação. Né? E para um adolescente, principalmente, se a gente for pensar nessa progressão, né, de autonomia, para o adolescente, o termo violência, para ele, pode ser coisas básicas, como você não deixar ele naquela festa que todos os amigos vão. Então, você vai escutar também um lado completamente, né, imaturo. Então, são vários pontos, né? A ausência da família, né? Um Estado que quer intervir mais, mas não consegue nem intervir naquilo que ele deveria intervir hoje, naquilo que ele deveria cuidar, as nossas crianças serem cuidadas hoje. Né? E, ao mesmo tempo, voltando esses conceitos abstratos de violências que a gente não sabe quem que vai classificar essas violências. Qual teoria que vai classificar? Né? Porque, por exemplo, tem a teoria da comunicação não violenta. Eu tenho a teoria da educação positiva. Eu tenho uma teoria da educação tradicional. Quem que vai reger
essa violência psíquica? Fiscalizar, né? Quem que vai fiscalizar exatamente? Qual que é o órgão que vai dizer exatamente? Medir o que é uma violência psíquica. E o pior de tudo é que muitas vezes o Estado persegue o que ele quer perseguir. Eu tenho uma cliente que ela é médica, pediatra de UTI neonatal. E ela é mãe homeschooler, e ela contando para mim, a gente estava conversando sobre Conselho Tutelar, Ministério Público, e ela falou, olha, doutor Thales, eu desacredito totalmente do trabalho dessas pessoas. Por quê? Porque, em determinada noite, ela estava lá de plantão, chegou uma criança lá de 3 meses em overdose. Porque tinha inalado a cocaína dos pais, porque os pais estavam cheirando cocaína com o filho no colo. E a criança aqui lá, não sei como, mas acabou indo para o organismo da criança, e ela chegou lá em estado de overdose. O que o hospital tem que fazer? Procedimento. Liga para a polícia, liga para o conselho tutelar, etc, etc. Tratou a criança ficou boa, não deu nada, tá tudo bem, graças a Deus. Mas ela continua sendo filha desses pais? Moral da história, eu falei para ela, e o que aconteceu? Ela, não, acabou, fizemos o procedimento com a criança. Ela retornou para casa. Os pais pegaram e levaram de volta para casa. Cara, isso é gravíssimo. O pai tava cheirando, o pai com a mãe cheirando cocaína em cima de uma criança de 3 meses. Eu tenho um filho de 3 meses. Eu olho pra não tem jeito, cara. Tudo que eu quero é beijar, abraçar o José. Não cheirar. Loucura, né? Não fumo nem meu charuto perto das minhas crianças. Então, quanto mais eu não sou drogado, ó. Mas é isso, entendeu? E eu tenho uma teoria. Por que eu vou perseguir tanto usuário de droga se eu estou dentro de um judiciário, dentro de um aparato, inclusive dentro das universidades, dentro da literatura, para a liberação das drogas? Então, não é um assunto que eu deva ser tão incisivo no meu trabalho perseguindo esses pais. Vamos perseguir os pais que estão fazendo homeschooling. Vamos perseguir os pais que não querem aplicar os imunizantes nos seus filhos, por uma questão de liberdade, autonomia, de saúde. Vamos entrar nessas questões. Vamos entrar, mas por que eu... Entendeu? Então, assim, existem temas... que favorece minha agenda, não né? favorece, exato. Não favorece muito a agenda, né? Então, deixa os pais levar o filhinho para casa. Foi sem querer, não foi por querer. E aproveitando... Só colocando... E quando a gente pensa no Código Civil, quando a gente pensa nessa estrutura, nesses fundamentos aqui que vai reger o governo, que vai reger o Estado, na verdade, o que você pensa? Pelo menos assim, eu tenho a ideia... Esses fundamentos, né, que vai reger a vida do cidadão, ele não pode vir de acordo com a agenda de cada governo que entra. Por isso, quantas vezes se mexeu nesses códigos? Nossa, inúmeras. Inúmeras vezes. Mas se a gente considerar todas as vezes que se tentou mexer, não se mexeria muito mais? E eu acho que sempre se mexeu para pior. Exato, isso que eu ia falar. Então, sempre se mexeu muito mais. Então, a gente já tem vamos dizer, o viés, né? O viés. Cada governo que entra, eu quero mexer da forma que eu penso. Puxa o cabo de guerra pro seu lado. Eu puxo o carro de guerra pro E a família então, tá lá no meio. Exatamente. Sendo regida por aquela... Sendo regida. Então, aquela família que está Maravilha. deixando... Aquela família que está perdendo a sua autonomia, que está deixando de lado o seu papel fundamental de responsabilidade sobre os seus filhos, tem alguém trabalhando para cada vez que entra um governo novo, cada vez que faça a vez dele em colocar algo novo né, no código. Então, é tanta complexidade, né, Thales? Se a gente for pensar, quando eu penso assim, né, nessas mudanças de Código Civil, são muitas complexidades que a gente vai vendo, que cada um quer pôr um pouquinho, né, do seu pontinho, da sua gotinha ali, né, para reger quem? As famílias. Agora, se as famílias assumissem o seu papel, se as famílias realmente entendessem quem elas são, essa força que hoje se tem, né? Eu penso que isso teria muito menos. É um Por puxão quê? de Porque orelha uma vez também, que eu vou né? tentar Sim. mexer no Código Civil e essa família compreende exatamente qual é o papel dela, qual é a responsabilidade dela, Protagonista. sendo protagonista na educação, né? E na construção, mesmo na construção da sociedade. Né? A família é o fundamento.
Não é o Estado que está lá na minha casa acordando à noite. Não é o Estado que está ensinando minha família a falar, meu filho falar por favor, meu filho falar obrigado, meu filho ser gentil, meu filho ser solidário. Não é. Né? Só que eu preciso fazer esse papel. E o Estado só existe porque existe a família. Exatamente. A família anterior ao Estado. Exatamente. A família anterior ao Estado. Então, quando a família deixa de lado esse papel, então você vai ver essas tentativas, e eu espero que seja uma tentativa somente desse tipo de mudança, né, que vai contra a realidade. E contra a realidade mesmo. Gente, imagina aqui, ó, esse negócio de autonomia do adolescente de 12, 11, 13 anos. Teu filho está lá numa escola, tá? Uhum. Ele tem amigos que são usuários de droga, aquelas famílias desses amigos não ligam muito, mas você percebeu que isso não está sendo bom para o seu filho. Aí você fala assim, olha, nessa escola você não vai mais, né? Nós vamos mudar, você diz, não, eu não quero. Eu não quero. E aí, quem que manda? A palavra dele, que vai falar que não quero porque ele acha que está boa lá? Ou o pai que está avaliando a situação, vendo a médio e longo prazo que aquela situação em algum momento vai ficar insustentável, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que se quer dar para o adolescente, para a criança, uma autonomia, e, ao mesmo tempo, a gente vê o outro lado, que a gente forma cada vez mais adultos que são adolescentes e que não têm responsabilidade nenhuma e que não têm autonomia. Então, a conta não fecha. A conta não fecha. Exato. Você pega uma criança de 12 anos, ele não sabe montar um prato de comida direito, fazer a própria janta, entendeu? Não sabe, não pode também, né? O Estado proíbe a criança de beber, né, de usar droga, que seja também, e de dirigir, de entrar numa balada, de fazer uma tatuagem, não pode fazer nada disso. Votar. Uhum. De votar, mas, pra trocar de sexo, aí é liberado, né? Aí você pode lá, vai, não precisa nem da autorização dos pais, né? Vamos piorar o seu exemplo. Vamos supor que o pai quer tirar o filho da escola para colocar numa escola cristã, seja ela católica ou protestante. Exato. Vai bastar a criança dizer, meus pais são fundamentalistas religiosos. Nem são. Não, e trabalhar, por exemplo. Não pode trabalhar. Eu ia falar isso agora. Trabalho não pode. infantil. 17 anos. Trabalho infantil. Trabalho infantil não é infantil. Não. Aos 17 anos, né? Tem todo ali. Sim. Né, algo que assegura Burocracia que o menor aprendiz, exatamente, não pode trabalhar, porque ele tem que estudar. Ao mesmo tempo, ele pode ter autonomia aos 12 anos. Eu acho bonito e eu acho bem razoável falar assim, vamos ouvir esse adolescente. É claro que esse adolescente merece ser ouvido. É claro que uma criança merece ser ouvida, né? Porque uma pessoa merece ser ouvida quem ela é. Né? Agora, entre ela ser ouvida, entre ela ser acolhida, amparada e ela ter autonomia de decisão, são coisas completamente diferentes. Né? Ninguém aqui é contra a criança ser ouvida pelo juiz. É óbvio que ela deve ser ouvida, deve ser acolhida. Né? A gente deve escutar essa criança, esse adolescente. Agora, entre ser ouvida, acolhida, amparada, compreendida e ter autonomia sobre si mesmo são coisas completamente diferentes. E aí eu quero entrar justamente nessa seara aí, entre Arthur Morrison, do Estado querendo comandar e controlar a autonomia dos pais. Como é que é isso, doutor? Olha, é o seguinte, não existe almoço grátis, tá bom? Então, uma coisa que eu já discuti com a Karen, já discuti com o Silvio, marido dela, o negócio é o seguinte, nós temos um Estado forte, que quer controlar as nossas vidas, dizendo o que nós podemos e que nós não podemos fazer. Só que tem um probleminha aí. Uma culpa que, de certa forma, é nossa. Nós também queremos dar muita autonomia para o Estado. O que eu estou falando? Quem é que não gosta aqui de um Bolsa Família, de um Auxílio Brasil, de uma saúde de qualidade gratuita, de uma educação? Gente, não tem almoço grátis. Como é que o Estado vai cobrar isso mais tarde? Ele vai cobrar através dessas imposições, muitas vezes ideológicas. Entendeu? Então, se hoje nós estamos num Estado um tanto quanto controlador, né? Que você não pode ter o seu filho fora da escola, você não pode ter a liberdade na saúde do seu filho, você não pode colocar o seu filho para ajudar na sua mercearia ali da esquina, entendeu? O menino só precisa organizar as maçãs.
É o serviço dele do dia. Não pode. Que edifica, né? Que Inclusive. edifica, inclusive. Você não pode dar uma chinelada no bumbum do seu filho. Nem que seja uma chineladinha corretiva, que não tem agressão alguma. Você não pode. Por que que você não pode? Porque alguém não está deixando. Quem não está deixando? O Estado. Então, o Estado, muitas vezes, ele se torna muito forte, é porque nós, né? Nós estamos dando Permitindo. liberdade para o Estado. Veja bem, impeachment ali de 2014, né? O que levou o povo para a rua? Dinheiro, entendeu? Inflação, dinheiro no bolso. Quando o país entra em crise, inflação alta, o arroz custando R$50 o pacote, como nós estamos entrando agora num aumento de preço muito grande de todos os insumos em azeite geral. a R$40. Exatamente. Então, quando mexe no bolso do brasileiro, né? Inflação, o Brasil vai entrar em crise, estão saqueando a Petrobras. O que acontece? Milhões de brasileiros nas ruas. Milhões. Lara, você está sabendo que estão querendo trocar de sexo aí, as crianças que se sentem menino que se sente menina, menino que se sente menina, aí se tiver uns 12, 13 anos é capaz que o Estado vai deixar e vai obrigar os pais a deixarem? Oh, nossa, que horror, né? Com meu filho isso não vai acontecer. Ninguém vai pra rua. Ninguém lota uma esplanada dos ministérios, muito menos agora, né? Que tá todo mundo com medo. Mas ninguém lota uma Paulista, entendeu? Porque você não tem a liberdade de escolher o que é melhor para a saúde do seu filho. Você não tem liberdade para escolher qual a educação que você quer dar para o seu filho, ainda que os tratados internacionais de direitos humanos dêem essa autonomia aos pais. Você não sai nas ruas. Quando entra, né? Notícia recente agora, né? Professor transexual é afastado de escola porque estava ensinando coisas erradas ali para as crianças. E ameaçando quem contasse o que ele estava ensinando na aula. Ele era garoto de programa. Exato. Travesti, garoto de programa. E ele estava contando dentro de sala de aula como eram os programas dele. Façam perguntas. Aí os meninos faziam perguntas e falavam, pois é, eu ganho tanto, o salário de professor é muito baixo, eu faço isso, desse jeito. Gente, tipo, que pra foi, quê? que foi que você tá menor olhando? sentido, Acho né? que os meninos tinham Nem 12 vi. anos, 11 anos. Por que você tá me bem olhando recente. estranho desse jeito? Ele pergunta, você nunca viu um professor travesti na sua vida? Prostituto? Prostituta, eu nem Ele sei. tá formando a pauta dele ali, entendeu? Sim. O sonho dessa pessoa é ir pra imprensa. Isso no meio de uma aula. Exato. Assim, de que essa aula, sabe? Então, o que acontece? Mas Você a não gente- vê os pais fazendo manifestações aos horrores, aos ataques da família, né? Entrando aqui num campo um pouquinho católico aqui, só para vocês entenderem. É a mensagem clara do maior evento da história, talvez da história recente, talvez da história da igreja também, que são as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Ela avisou a mãe do céu, a rainha, né, do céu e da terra, ela quis pessoalmente, né, vamos dizer assim, descer na terra e avisar, olha, vai acontecer isso. Então, assim, é um fato tão alarmante que precisou um ser celestial descer do céu, para alertar o que estava acontecendo e está acontecendo. Entendeu? As famílias estão sendo saqueadas, estão sendo destruídas. E o pior de tudo, o conceito de família está sendo relativizado. E ninguém faz nada. É uma meia dúzia de pessoas que estão preocupadas com isso. Pessoal, Família não hoje em querem dia saber. é você, três Então, gatos exato. e Então, duas samambaias. se Pronto, é uma você família. que é família não está lutando pelas causas de sobrevivência da família, quem vai lutar no seu lugar? Pelos seus filhos? O Estado. Quem vai fazer a educação dos seus filhos se você só quer trabalhar e deixar o seu filho em período integral na escola? Quem vai ditar as regras? O Estado. Se você quer deixar o seu filho no hospital, é porque eu não posso cuidar, não posso fazer certos procedimentos com eles que não são ruins. Se eu não posso fazer, quem vai fazer? É o Estado. É o Estado. É o Estado. É o Estado. É sempre o Estado. Ora, eu tô inchando, ele tá gordo, ele tá grande, então ele tá forte. Ele vai mandar em mim quando eu ousar contrariá-lo, entendeu? Então esse é o problema que nós vemos no Brasil hoje de um Estado forte. Você quer complementar, Karen? Não, eu ia dizer nós estamos acostumados com esse Estado. Nós até gostamos, na verdade, né? A impressão que eu tenho é que a gente gosta, mas a gente não percebe, né? Igual o meu filho entrou lá foi fazer música num lugar público e chegou lá, a gente ganhou tudo. Ganhou o lápis, a borracha
ganhou a pasta, ganhou até o xerox da partitura, exatamente, né? E meu filho chegou em casa e falou: mãe, eu ganhei isso. A gente nunca tinha ganhado nada, porque a gente nunca usou esses serviços, né? E aí, e daí a assistente social veio perguntar se a gente ia querer a bolsa, né, estatal, porque ele estava lá. Eu falei, não, a gente não precisa dessa bolsa, a gente pode manter o nosso filho lá. Mas é fato que isso até soa meio estranho também para a secretaria. Talvez você seja a primeira que tenha recusado. Que tenha recusado o dinheiro do Estado. Não preciso desse dinheiro. Mas eu vejo que, de certa forma, as pessoas, elas esperam, né? Elas esperam o bonuzinho, o lápis, a borracha. Existem crianças que precisam, mas não são todas. Não são todas que precisam. Virou um vício mental. Virou um vício mental. Então, de certa forma, o que eu percebo, assim, né? Ele diz, não existe almoço grátis, mas as pessoas, elas se contentam com determinados petiscos e elas vão se acostumando com isso, né? E também é dessa forma que se vai entrando. E aí, meu filho perguntou assim, mas por que você não quer bolsa? Eu falei, além da gente não precisar da bolsa, graças a Deus a gente não precisa da bolsa, eu falei assim, isso daqui não tá grátis pra gente, filho. Isso daqui, quanto mais a gente der tudo, né? Porque daí eu tenho que pôr quanto que eu ganho, o que eu faço. Eu tenho que pôr minha vida lá. Falei, então, isso daqui é mais um controle estatal. Quando a gente fala, eu aceito a sua bolsa, você não está aceitando a bolsa. Aqui tem um preço. O preço do Estado saber exatamente tudo, absolutamente tudo que eu e seu pai fazemos na vida. Onde a gente mora, o que a gente faz, quanto que a gente ganha, se tem... Quantas geladeiras, quantos micro-ondas. Exige a CPF na nota? Exatamente. É você dando a mão e eles querendo o braço. Exatamente. Então, eu fico pensando, mas a impressão que eu tenho é que a gente já tem... É cultural. Mas isso né? é muito certo que você está falando, a gente é cultural, Karen. as pessoas querem. Por exemplo, você comentou do Bolsa Família, por exemplo, né? Existem muitas pessoas que pedem para não ser assinada a carteira para não perder o benefício. Sim. Então, a pessoa consegue o emprego, então, teoricamente, ela teria perdido o benefício, afinal, ela está trabalhando regularmente, né? Mas para não perder o benefício estatal, ela não assina a carteira. Bolsa de universidade, E bolsa pro empregador escolar. também não vai ser tão ruim, né? Exatamente. Então, dá sujeitinho. Exato. É sempre no jeitinho. É sempre. Mas esperando uma conduta reta dos outros. É impressionante. E aí o Estado entra de todas as formas, né? Ele entra da sua casa, mas ele entra dentro de todas as escolas, o que o seu filho faz, o que estuda, que livro lê, tudo isso hoje é controlado. O Ministério da Educação controla tudo isso lá com as suas diretrizes. Então, não é só dentro do lar, como dentro da escola. E aí não interessa se a escola é pública, se a escola é particular, entendeu? E aí entra um livro como aquele, Avesso da Pele, que recentemente Exatamente. teve aprovado e distribuído às escolas, E o que com mais... cenas explícitas de sexo baixíssimo. Exato. E o que mais me choca, né, nesse livro, quando você entra nos comentários, é que as pessoas Defendendo. esse Inclusive livro. o quê? Pais. Pais, exatamente. Inclusive Exatamente. pais. E aí volta o problema lá do começo, né? O problema é o governo que colocou o livro? É também, porque está lá o dinheiro, nosso dinheiro financiando isso, né? Mas... os pais estão lá defendendo também. Aquela exposição do cara peladão lá no museu. No queer, né? Pô, foi um pai que levou a criança lá. A criança não chegou lá podia sozinha. interagir, inclusive. Sim. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Dá até asco. Melhor a gente... Aquilo lá foi tenso. Aquilo lá... Pelo amor de E Deus. aí quem vai proteger a criança? Não, porque para isso, para essa visão de mundo não existe proteção. Porque, afinal de contas, essa visão é a certa. Né? Então, você não consegue nenhum ponto de diálogo em prol de algo maior, que é o quê? A proteção das nossas crianças, das futuras gerações. Quando a gente está falando da família, nós não estamos falando do pai e da mãe, nós já somos adultos, nós estamos protegendo algo muito maior, né? E o problema aqui são também nossos filhos. é que a agenda já está montada, né? Ou você apoia ou você fica indiferente. Se você se indignar,
já estão todos os rótulos prontos, Pra você. entendeu? Perseguição. Você tá perseguindo, você é intolerante, você é homofóbico, você é isso, você é machista, você Retrógrado. é racista, retrógrado. Qual que é a palavra que eles adoram? Reacionário. Reacionário, você tá querendo voltar para a Idade Média. Ou seja, o rótulo já está pronto. É difícil, entendeu? É difícil para mim, por exemplo, como advogado, chegar para defender uma situação dessa. Porque não são todos, obviamente, eu não estou generalizando, mas é grande parte. O judiciário também já está assim. Uhum. Então, assim, como é que você vai explicar pro juiz? Olha, juiz, ele tem liberdade de achar que uma coisa é errada e uma coisa é certa. Não, você tem que se adequar ao que a gente está dizendo. A própria questão do imunizante, né? Que a gente Sim. já ia entrar, a gente pode entrar até entra agora já. também, né? Se você questiona, e não é nem o lance de você achar o que tá certo ou o que tá errado e tal, é só se você questionar, injetar uma substância, sei lá, com poucos estudos no seu próprio filho, pronto, você virou um negacionista, porque é como se você não tivesse tomado nada na sua vida. Cara, eu tomei. Desde que eu nasci, eu tenho uma filha, ela tomou todas as que precisavam, só que, de repente, para uma determinada vírus lá específica, aí não pode. Você não pode sequer falar. Você tem que ter tatos até de como você abordar o assunto, porque senão você vira um negacionista. Aí, num outro caso, por exemplo, agora teve recente, o imunizante da dengue. Saiu lá, o Ministério da Saúde falando lá, a ministra lá, Não tem estudo. comentando que não tem poucos testes. Seria melhor, Então, não seria melhor viável não aplicar agora. então vamos segurar, não sei o quê. Ué, mas por que pra dengue... E não acontece nada. Nada. E assim, por que pra dengue, então, beleza, não tem poucos testes, vamos segurar, não tomem agora. Agora, no outro caso lá do vírus chinês, aí pronto, não, você é um negacionista, tem que aplicar sim, é obrigatório, até 4 anos. Como é que é isso, doutor? Olha, dois fatos interessantes que eu quero contar antes que a gente entre no tema propriamente dito, mas está dentro do contexto. Olha a maluquice que nós estamos vivendo, né? O decreto ali do PNI. Me fugiu o nome agora, o número, mas ele é de 76. É o decreto... PNI, só pra galera de Programa Nacional de Imunização. É o que determina quais são as vacinas de caráter obrigatório dentro do calendário vacinal. Ele é regido por um decreto 238 de 1976, certo? Esse decreto que regula esse PNI, ok? Chega ali no artigo 29, vai dizer que é obrigatória a tomada de todas as vacinas que estão dentro do programa, ok? Parágrafo único. Salvo se for apresentado o atestado médico isentando a aplicação de determinado imunizante. Ponto. Isso aqui é lei. A lei do Programa Nacional de Imunização. O que acontece? Chega o pai lá. Olha, meu filho não pode tomar determinado, tá aqui o atestado, o médico olhou, examinou, tá atestado. Ele pega o enfermeiro. O enfermeiro duvida do atestado. Duvida e começa a questionar os pais. E manda isso para o conselho, e manda isso para o assistente social, e manda isso para a Secretaria de Saúde, e manda isso para o Ministério Público. Que, por sua vez, para que esse exame seja verdadeiro, ele precisa tem que fazer tudo de novo, dessa vez com o corpo médico que for designado pelo juízo. Entendeu? São esses os desdobramentos que nós podemos chegar aqui no Brasil. Virou fiscal do Sarney. Isso É uma coisa louca. Um outro caso. Cliente de Santa Catarina me liga. Doutor Thales, preciso que o senhor me defenda, estou sendo processado porque eu não aplico os imunizantes nos meus filhos. Eu falei, você não aplica da C19 ou você não aplica todos? Não aplico todos. Eu falei, opa, temos aqui uma mais radical. Uhum. E aí, não, tranquilo, eu não tô nem aí, tá? Para as escolhas dos pais. Eu me preocupo com a liberdade deles em poder escolher. Eu falei, não, tudo bem, eu te defendo, como é que é? Você tem algum laudo? Não, eu moro na Espanha. Eu já tô morando na Espanha, eu não moro mais no Brasil, tô sendo processado no Brasil. Eu falei, como assim? Eu fui processado. Ela teve 3 meses no Brasil. Conseguiram achar ela. Ela falou que estava indo embora para a Espanha. Correram, processaram essa mulher. Essa mulher estava na Espanha e chegou a citação para os pais dela. E eu falei, meu Deus, mas cara, isso aqui o juiz tem que olhar e
né? Ele tem que olhar os documentos do Ministério Público, os documentos do Conselho Tutelar, falando que a mãe declarou, eu estou indo embora para a Espanha. Uma vez que eu estou em território estrangeiro, eu estou sujeito à lei estrangeira, eu não estou mais sujeito à lei brasileira. Bem como o estrangeiro, quando está no Brasil, está sujeito à lei brasileira, não à lei do país dele. Pois abriu o processo, ela foi processada, ela precisou contratar um advogado, eu precisei fazer toda uma defesa e precisei explicar para o juiz. Juiz, ela mora na Espanha. Ela não mora mais no Brasil, portanto, né, ainda expliquei, na Espanha não é obrigado, como a maioria dos países da Europa, bem como os Estados Unidos. Só no Brasil, viu? Não sei se você sabe. O Brasil é o único país do mundo, né? O único país do mundo que obriga a vacinação infantil é o nosso querido Brasil. Que obriga toda a vacinação infantil ou Exato. só... Não, que obriga toda a vacinação infantil. Não é só essa nova, não, dessa. Mas está dizendo então vírus. que os calendários vacinais da Espanha e dos países Na da maioria Europa, dos países da Europa, bem como os Estados Unidos, não são a autonomia compulsórios. são dos pais em decidir. A autonomia é dos pais em decidir. E aqui, no caso, é do ECA, né? Não, e aí eu tive que explicar. Aqui é o ECA, o Código Civil também. Porque se o pai se recusar, por exemplo, a dar alguma determinada vacina, imunizante e tal, é o que eu... o ECA ele tem autoridade acima dos pais de, tipo... O ECA, ele é a lei que determina. Quem vai ter autoridade acima dos pais são as autoridades públicas, né? Conselho Tutelar, Ministério Público, que vai processar os pais, o juiz vai condenar. Mas então, só voltando ao assunto, eu tive que explicar para o juiz, e você vê que o promotor ali, dá para ler na caneta dele que perdi essa me escapou. E ele pediu, de fato, ele foi honesto, pediu para arquivar o processo que não poderia ser processado. Então, assim, um outro caso, só para, né, não quero me alongar muito, mas defendi uma moça aqui que ela não podia tomar o imunizante da C19. E ela desenvolveu depressão, ela era funcionária pública do município. Eu defendi. Eles sugaram a mulher. Por fim, ganhamos. Foi um processo administrativo, ganhamos. Mas você via o ranço da procuradora do município inscrevendo. Não, porque eu não sei ao certo, foram muito imprecisos esses exames, não dá para saber virou se ferramenta ele foi criado. ideológica, Não, né? mas o dela foi muito ruim. O dela dava para ver que o negócio era feio. Eu coloquei, né? Falei, não, isso aqui tem coisa errada. Coloquei o nome dela no Google para pesquisar. Primeira coisa, publicação de um livro. Não vou lembrar o título ao certo, mas como o ativismo judicial pode beneficiar o controle do Estado. É o livro. Ela estava contra livro. o sistema. É o livro da pessoa. Entendeu? Ela falando, olha, o ativismo judicial é legal, ele pode controlar, ele ajuda no controle do Estado. E o sobre controle do as pessoas, Estado é bom. E o controle do Estado é bom, por sua vez. Então, o que acontece? No Brasil hoje, né, agora explicando a nossa realidade brasileira, nós somos o único país do mundo que tem essa obrigatoriedade, entendeu? Dessa aplicação. Esse imunizante que está no Brasil hoje está proscrito nos Estados Unidos. Proibido, entendeu? Não pode. Não só para crianças. Porque ele é de uma cepa, das primeiras cepas do vírus. Não é de estudos não são de estudos recentes, entendeu? Foi proibido lá. Esse desovado imunizante aqui no Brasil. Então, como nós somos um país de terceiro mundo, eu não posso perder o que eu já investi nessa vacina, preciso vender ele em algum lugar. Brasil, o estudo tá aqui, tá tudo certo. E como que isso entrou no Brasil? Através de uma nota técnica. Nota técnica, Lara. Você é professora de português, nós estamos com dificuldade de uma redação de uma lei aqui. Você pode emitir uma nota explicando se essa lei está dando uma dupla interpretação? A Lara escreve uma nota técnica para o Ministério da Educação, informando, o Ministério da Educação assina aquilo. Entendeu? Como que entrou essa... Parecer. Como que entrou esse imunizante no PNI de 2023 em diante? Através de uma nota técnica. E isso não pode. Para que eu consiga colocar esse imunizante dentro do quadro de imunizações, dentro do PNI, eu preciso de uma portaria, entendeu? De um decreto. Não precisa ser necessariamente uma lei, entendeu? Mas eu preciso de um ato formal do Ministério da Saúde dizendo que está lá. Então, tecnicamente... Escreveram tipo um guardanapo Exato, quase, tipo, passa aí, e os caras estão sem esse vergonha, bilhete, né, cara? entendeu? É o famoso é verdade esse bilhete, entendeu? Então, o que acontece? Foi desse jeito que entrou e é desse jeito que está. Então, hoje, juridicamente falando, tecnicamente falando, não há obrigatoriedade desse imunizante. Mas como que eu explico isso para o posto?
Como que eu explico isso? Por quê? Eu vou falar isso eu vou discutir isso com a enfermeira-chefe do posto. Talvez você até vença a discussão. Mas ela não vai parar por ali. Ela vai levar o caso para o conselho, que por sua vez... ela também está recebendo ordens. Ela também está recebendo ordens, né? Por sua vez, vai receber, vai levar o caso para o conselho tutelar, que por sua vez vai levar o caso para o Ministério Público, e por sua vez, olha, não, tem que vacinar, existe estudos e mais estudos falando da eficácia do imunizante, você tem que aplicar, senão eu vou te processar. Não apliquei. Processo. Artigo 249 do ECA, infração administrativa. Pena 3 a 20 salários mínimos para quem descumprir, para quem, aliás, cometer essa infração administrativa contra os seus filhos. Entendeu? Então, e aí nós voltamos, né? O tamanho do poder de Estado na vida das famílias. Eu queria ouvir um pouco a Karen. E nós estamos falando de um imunizante, não é que a família não aplicou Não. os Sim, outros. exato. Né? Isso, Nós estamos falando exato. de um único, né? Porque se você for pensar assim, não é que chegou lá uma criança, né? No outro caso que o senhor falou, de realmente não querer aplicar nada, mas assim, é um imunizante específico, a pessoa não está se negando a fazer outra, ela está discordando de um. E você é tratado como anti-vax. Isso, você é tratado, né, como negacionista, como uma pessoa sem cultura, uma pessoa ignorante. E o que eu vejo, eu vou além, tá, de imunizantes, porque existe um autoritarismo científico. E a gente não pode negar isso. Aqui no Brasil existe um caso que é bem famoso, que na verdade é famoso mundialmente, mas aqui no Brasil, claro, por ser um país, né, em desenvolvimento, então ele também paga esse preço das coisas acontecerem aqui, né? Que é de um anticonceptivo, um dispositivo na tuba uterina que chama Essure. Ele foi aplicado aqui, começou a ser aplicado, né, por uma grande universidade pública aqui. Tá? A gente entrevistou uma pessoa aqui que falou sobre esse caso. Como é que Duarte. O Felipe Duarte. Depois vale a pena ver. Então, anticoncepcional. E aí, o que acontece? E aí, chegaram para essas mulheres que estavam tendo seus bebês. Olha, a gente tem aqui um contraceptivo incrível. Não precisa de laqueadura, não precisa de mais nada. Permanente, vai ser incrível. São 2 molinhas no início, ali, ó, no comecinho da sua tuba uterina. Só que, quando esse dispositivo foi aprovado, não tinha nem protocolo de retirada. Então, ele foi colocado nas mulheres no mundo, e principalmente lá nos Estados Unidos, onde nasceu. Existe até um documentário que chama Operação Enganosa, onde mostra parte dele relacionado a esse contraceptivo. Então, as mulheres receberam esse contraceptivo, colocando lá, não, olha, tem estudos disso, estudos daquilo. Não sabiam nem como retirar o contraceptivo. Sabia como incluir, como botar. Mas se não quisesse mais... não tem, não agora sei. que entra o ponto. E aqui no Brasil também ocorreu. Hoje tem páginas no Instagram das vítimas desse contraceptivo. Então, até pouco tempo atrás, não tinha nenhum protocolo, porque ele gruda dentro do órgão da mulher, dentro da tuba uterina, que é muito fininho. Ele gruda lá dentro, faz como se fosse um monte de cicatriz. E aí, sabe o que acontece? A mulher tem que retirar tudo. Ela tem que retirar o útero, ela tem que retirar a tuba, ela retira tudo. Fica estéril. Ela já ficaria, né? Mesmo que só conseguisse tirar em virtude de vários problemas. Mas o que eu quero dizer, você imagina. Então, a gente escuta assim, nossa, você é negacionista, você é anti-ciência, você é isso, você é aquilo, você é uma pessoa ignorante, você não sabe de nada, né? Quando você se posiciona contra determinadas coisas. Mas tá uma história atualíssima. Uma história que vem aqui na última década, né? Que seja 2 décadas, nem isso, uma história super atual, que as pessoas estão pagando o preço da sua saúde, né? O preço da infertilidade, pessoas que desenvolveram doenças autoimunes por causa do dispositivo, mulheres que ainda estão na justiça tentando retirar. Por quê? Porque o governo colocava, né, dentro dessas universidades públicas, mas ele não dava o direito de retirada. Porque além de não saber retirar, também não dava o direito de retirada. Então, ele colocava, e agora a mulher ela está há 5, 3, 10 anos com esse dispositivo e ela está na fila para retirar. Olha só. Né? E aí, quando você escuta essas questões relacionadas ao imunizante, você é chamada de ignorante. Mas a gente tem uma história super atual, onde a gente tem vítimas no mundo todo. Nos Estados Unidos já houve uma indenização
multimilionária das vítimas, mas no Brasil não. Por quê? Porque nós estamos num país onde as coisas desovam. Né? Porque nós estamos num país, né? Não pode falar terceiro mundo, né? Um país em desenvolvimento. Exatamente. Então, e é isso que acontece. Então, eu sempre quando alguém vem me relatar, né, que eu tô sendo contra isso ou contra aquilo, eu falo, olha, as coisas não funcionam bem assim. Calma lá. Né? Primeiro Senta aqui. Né? A moeda tem dois lados, né? E sempre considerar o seu opositor como uma pessoa burra. Ela é incapaz de racionar. Então, eu sou uma pessoa que eu tô lá né, tentando educar meus filhos, tentando viver bons valores, tentando crescer nas virtudes, né? E se eu acho que isso não é bom para a sociedade, o que você faz com a sua família, logo é porque você é uma pessoa ignorante. Exato. Então, a gente precisa, nós que somos famílias e que tentamos, né, trazer para os nossos filhos bons valores, né, tentar realmente, assim, ter uma família bem estruturada, a gente vai passar por esse tipo de preconceito. O crime é muito grande que vocês estão cometendo. Falando em... Eu queria só fazer um rápido comentário, Lara, a respeito disso que ela está comentando. Porque é muito engraçado a gente ver hoje, né? Essas pessoas chamando todo mundo de negacionista. A gente não entende nada. A gente questiona a biologia, a gente questiona tudo. Né? A gente questiona a ciência, né? Eles usam muito isso aí. Você está questionando a ciência. Religião, né? É a nova religião. É o cientificismo, né? Sim. Só que você, ao mesmo tempo que você é negacionista, né? Mas é a mesma galera que te critica e aponta todos os dedos para cima de você. É a galera que, quando fala que existem 72 gêneros, entendeu? E que... E critica a questão da biologia, se é menino, se é menina, xixi, XY. Aí não. Aí, nesse caso, a ciência está do meu lado também, né? É uma ciência elástica. É aquela coisa que é um contraditório, né? E esse negócio que você estava comentando dos anticoncepcionais, que a gente falou com o Felipe Duarte, recentemente a Nini Borg, né? Fez um Reels explicando sobre toda essa questão do lance dos trans lá, né? Que, cara, vazou um documento. Eu vi. Vazou um documento interno lá, que eles deram um tiro no pé, onde os próprios médicos, cara, eles falam abertamente lá no documento. Não é nem só documento, vazaram trechos de reuniões gravadas, reuniões fechadas. Então não é assim, não dá pra falar que, não, mas é um documento forjado. Não, são as pessoas falando. Os médicos. Cara, aqui, ó, desenvolveram um monte de doenças psicológicas, irreversíveis, um monte de coisa que isso não sai, cara. Arrependimentos, tentativa de suicídio, o próprio suicídio. Depressão. Mas isso é um fato. Confessando que pessoas com problemas psicológicos severos que precisavam era de ajuda psiquiátrica eram aprovadas para fazer cirurgia de transição de gênero. Não tem, Lara, a respeito disso também? Uma vez de arrependimento, isso, né? Ele vai ser lançado agora pela PragerU. Eu não sei se é pela PragerU, mas ela está divulgando. Chama D-Trans. Tipo, de-transição, entendeu? Sim. Mas eu acho que ainda não foi lançado. Eles estão divulgando. Jovens ali que fizeram a transição e tipo, se arrependeram. Mas assim... Eu não tô como voltar atrás. Falando de tirou muito, ali muito, seu muito. órgão genital. E aí? E eles explicam. Tomara que eles estejam já criando um aplicativo próprio, né? Pra divulgar. Que loucura. Exato. Porque vai cair. E eles explicam exatamente como é que eles foram levados, esses jovens, isso vai acontecer nesse documentário, The Trans. Como é que eles foram levados a crer que eles precisavam dessa cirurgia e desses processos hormonais de redesignação de gênero? Por que o menino de 12 anos do nada começou a pensar isso? Entendeu? De onde surgiu? E quem plantou isso na cabeça dele? E como foi feito esse processo? É igual o gato vegano, né? A gente já sabe quem manda. Vegano. Exatamente. Por trás ali. É uma coisa muito sutil, né? Muito sutil. Essas pessoas já programadas, contratadas para manipulação de crianças, eles partem de coisas baixas, do tipo assim... como você sabe que é ruim se você nunca experimentou? Exatamente. Experimenta primeiro, depois você fala. Nossa. Aí quando a criança experimenta... O traficante também faz isso. Quando a criança experimenta, ela entra num nível de culpa muito grande, porque ela sabe que naturalmente ela sabe que ela foi errado. E muitas dessas crianças, para que isso se torne correto, elas começam a praticar mais, para que em algum momento possa ser afirmado que aquele erro, na verdade, se tornou um acerto. E aí é um caminho. E quando se diz erro no sentido de algo que está indo contra aquilo que ela mesma desejaria. Tipo, isso não tá natural para mim, mas
mas é o que tá todo mundo fazendo. Você precisa se autoafirmar realmente- muito, é porque você não acredita naquele negócio. Exato. Você fica, precisa falar o tempo todo que você é, que você é, que você é. Para então tem proteger problema. isso, né? Porque se eu tenho ali uma criança, Tá bem resolvido. né, com 8, com 9, com 10, né, um adolescente que tem a sua dificuldade de identificação, que não consegue se reconhecer, né, com a sua pessoa, né? Eu não me sinto menina, né? Essa é uma realidade. Há crianças que têm as suas dificuldades de identificação, né, com o seu sexo biológico. É uma realidade. A gente não tá negando Dizendo que não existe. que não existe. Né? Agora, como lidar com isso precisa ser, né, precisa ter uma pauta dentro de uma ciência verdadeira. Ou seja, eu não posso negar a realidade. Então, eu tenho o problema existe. Essas pessoas, elas têm causando suas sofrimento dificuldades. Ela psicológico. está causando sofrimento psicológico. Mas eu afirmar, então, que ela pode ser aquilo que ela não pode ser, vai ajudar a saúde mental? E aí fica Né? mais uma vez a sugestão de as pessoas assistirem ao documentário. Joga no YouTube, o negócio é meio mocosado, porque já caiu várias vezes. Mas está na plataforma Daily Wire, chamada What is a Woman? Ah, sim. Não deixem de ver este documentário. Matt O Walsh. que é uma mulher? What is a Woman? Do Matt Walsh, tá? Aquilo ali vai dar letra de quão grave é o problema que nós estamos E enfrentando. nós nesse estamos sentido. numa guerra assimétrica, né? Por exemplo, no Conselho de Psicologia. Você quer fazer um tratamento com um psicólogo porque você, de repente, acha que você é homossexual? Você pode. Agora, o homossexual querer fazer um tratamento porque eu acho que ele precisa ser... Na verdade, ele acha Quer que ele é ser homem, ex-gay, por ele exemplo. precisa voltar ao ser o que ele era, o conselho proíbe. Não pode. Sério? Cara? Quê? Não, não Eu pode. nem sabia disso. Não pode. Não pode. Não pode. Psicólogo não pode dar esse tipo de tratamento. A homossexual que quer voltar Mesmo a que ser ele queira. queira. Ainda que ele Mesmo Pô, queira. então ele queira. não tem autonomia. Exato. Ele não tem autonomia. Autonomia. No fundo, Aí, no fundo parece nesse- que são marionetes. Mas o menino de 12 anos tem autonomia Tem pra saber se ele autonomia. quer. Exato. Olha, boa, voltamos. É porque a autonomia, ela só existe É muito doido. desde que ela esteja na caixinha que eu programei. Né? Então, eu ponho uma margem para essa autonomia. Né? Essa autonomia, ela só existe até a margem que eu determino. Né? Então, aí que entra a questão da função da família. Dentro da minha família, quem manda sou eu. O Estado, ele vem ali para garantir coisas, né? Como a gente estava ouvindo, coisas primordiais, como a não violência física, etc. Né? Mas existem coisas que estão dentro dos valores da família, dentro daquilo que ela acha ser o melhor para a educação dos filhos dela. Né? E quando a família ela assume esse papel que é dela, ela me parece, né? A lógica é quem que vai entrar dentro de uma fortaleza? Uhum. Quem é capaz de entrar dentro de uma fortaleza? É. Então, a sua família, ela precisa ser uma fortaleza. Escuta aqui, pai e mãe. Ó, Sua fala pra família precisa ser uma fortaleza. Uhum. A gente constrói muralhas, sim. Porque dentro da minha casa, quem rege a educação dos meus filhos, quem rege a educação dos filhos são os pais. Com os valores que são importantes para eles. Exato. E aí eu É acho tão que básico, né? eu acho que é uma briga que os nossos parlamentares não compram, infelizmente, que seria uma alteração na Constituição. É dever do Estado e da família, mas sendo o Estado subsidiário à família. Na Excelente. família, sabe? Não é Aquilo que- concorrente. Eu já Não propus tem isso a um concorrente. deputado uma Não. vez. Olha, primeiro é a família não resolveu? Ok, Estado. Então, entendeu? É isso que nós precisamos lutar. É devolver à família aquilo que lhe é de fato. O poder que ele Mas que pra eles isso ela têm. tem que querer, né, Karen? Ela tem Exato, que querer. mas, Ela tem que querer. Mas nós precisamos partir de Sim, todos os níveis, sim, entendeu? Eu já sim, falei assim, claro. olha, nós não temos uma Constituição, não é a Carta Magna, não é a lei maior, exato. Vamos alterar. É um artigo alterável, dá para fazer uma emenda, faz uma emenda, uma proposta ali e coloca o Estado, pelo amor de Deus, como subsidiária à família. Uhum. Olha, isso aqui é uma palavrinha que muda talvez todo um ordenamento jurídico. Todo um mas eu não ordenamento. sei, os caras Mas não- quando a não família pensam. quer, quando a família, como por exemplo a família da Karen, né, que está fazendo o seu homeschooling lá, porque entendeu
que dentro da sua organização familiar isso seria o melhor para os seus filhos, para Exato. a criação, para a educação dos seus filhos. Não que você esteja obrigando todos os pais a fazer Ah, igual funciona com a sua família, mas você quer fazer isso com os seus filhos. E aí? Ela pode... Como é que fica essa questão jurídica, né, perante as famílias? Como é que fica essa questão de perseguição? Você faz homeschooling há anos com seus filhos. Como é que funciona isso? E como é que funciona também a vizinhança, né? Que muitas vezes é ignorante do próprio homeschooling. Tipo, não entende e fica tipo de fiscal do Sarney querendo denunciar a sua família, porque você deve ser uma péssima mãe, né, Karen? Pois Porque você é. não botou seus filhos na Na escola. escola. A parte jurídica eu vou deixar aqui para quem entende. Mas, assim, existem vários pontos que a gente tem que pôr em relação ao homeschooling. Eu nunca passei por nenhum tipo de denúncia, né? E, de modo geral, as pessoas que estão ao seu redor, elas não entendem exatamente o que é o homeschooling. Ao longo desses anos todos, as pessoas que conhecem a minha família, e mesmo pessoas que são, às vezes, contra, achariam que é melhor, as pessoas olham a realidade da minha família e conseguem perceber que aquilo é bom. E mais, conseguem perceber que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Que aquilo foi uma liberdade educacional que nós escolhemos e que dá certo. Ah, porque dá certo com a família da Karen? Não, porque dá certo em dezenas de países. Né? Então, pode não ser familiar aqui para o brasileiro, mas lá na França, lá em Portugal, lá na Inglaterra, né? Sim, em dezenas de países o homeschooling é regulamentado. Mas o problema geralmente não é o seu vizinho, tá? Isso a gente precisa deixar claro. O seu problema é a sua própria família. É a avó que é contra, é o tio que é contra. É mesmo? Olha só. Não, nem eu. O seu vizinho não sabe nem qual é o seu nome, né? Essa é a verdade, né? Eu tenho vizinhos até hoje, que eu moro há 5 anos no lugar, né? Tem 2 vizinhos que eu nem conheço, eu nunca vi. Depende, só se for aquelas velhas fofoqueiras. Que você conhece. Coloca a Mas cadeirinha de tarde mas- no mas calçado. isso é mais Sentada interior, na né? calçada, ela Isso. sabe tudo sobre ela sabe tudo, exato. Ela sabe tudo sobre você. Quem sabe no interior, ela saiba mais. Mas, de modo geral, em cidades grandes, as pessoas não sabem, né? E eu conto uma coisa, até foi bem engraçado. Um dia, um vizinho meu chegou na pandemia, já, a gente estava meio de longe, assim, conversando. Ele falou, nossa, né? Coitada das suas crianças, tanto tempo sem ir na escola. É verdade, uns 18 anos. Eu falei assim, pois é, né? Tá difícil para todas as famílias. Eu não afirmei nem desafirmei, só falei que estava difícil para todas as famílias, inclusive estava difícil para a gente também. Mas de modo geral, né, doutor Tales, o problema não é o vizinho, porque aquele vizinho que vê a sua família ali indo bem, uma família bonita, uma família, né, que tá ali na rua, que as pessoas tendem a admirar. Meninos isso. articulados, inteligentes. Exato, né? Eles tendem a Virtuosos. admirar, principalmente, né? São A ótimos. conversas são amigáveis, são solícitos. No homeschooling você consegue identificar muito isso. Eu percebo principalmente porque as crianças convivem com crianças tanto maiores quanto menores do que ela. Então surge muito essa relação ali de fraterna, essa relação de empatia com o outro, com o pequeno, com aquele que eu tenho que cuidar, porque você não restringe a faixa etária, por exemplo, como é na escola. Então, de modo geral, quem está ao redor, inicialmente, um ou outro, pode até considerar aquilo algo, né, que não deveria acontecer. Mas, na prática, no dia a dia, ela convivendo com você, ela percebe que aquilo é ela que não estava acostumada, Sim. entende? Né? Então, eu nunca tive nenhum problema, assim, com nenhum amigo, com ninguém que chegou de alguma forma muito grosseira, falando alguma coisa contra, sabe? Isso realmente não é a minha experiência, não é a experiência, eu acredito que da esmagadora maioria De quem vive essa das realidade. famílias. Então, hoje, o trabalho com o homeschooling no Brasil, além da questão institucional, regulamentar, né, ela também é um trabalho de divulgação.
né, de que é uma prática possível, né, de que é uma prática que nós estamos falando da liberdade educacional das famílias, porque muitas vezes os pais, eles não percebem, ele coloca o filho na escola, ele recebe o conteúdo programático, mas ele não entende por que ele recebeu aquele conteúdo programático, quem que determinou aquele conteúdo, quem que determinou aquelas pautas, por que o meu filho precisa estudar sobre poluição aos 6 anos de idade, sendo que ele nem aprendeu a ler ainda, né? Quem que determinou essa pauta para essa criança? Então, os pais, eles não fazem esse questionamento. E é interessante que quando daí os pais conhecem pais homeschoolers, igual, né? Agora eu estou estudando astronomia com a minha filha de 8 e 10 e alguns amiguinhos. Assim, por que você está estudando astronomia, né? Porque ela gosta também, porque ela Exato, quer, também ela é curiosa. porque ela gosta, mas entende? Por quê? Porque fica na cabeça dos pais, mas ninguém nunca determinou que tinha que estudar astronomia, entende? Então, quando as pessoas que estão ao seu redor, elas entendem esse nível de liberdade, então ela consegue entender melhor a prática do homeschooling. E aí os preconceitos, a falta de familiaridade, né, ela vai diminuindo. Né? Mesmo dentro dos conselheiros tutelares, eles ficam encantados com aquilo que eles veem, com os cuidados que eles veem. Eles estão acostumados com coisas muito ruins, né? Então, a maioria dos conselheiros, na hora que chega aquela criança, né, que está super fluente na leitura aos 7 anos de idade, aquela criança, né, que estuda música, aquela criança, às vezes, que mesmo a família, com uma dificuldade enorme, busca um nível cultural maior, ou seja, ela, dentro da escola pública, hoje, se a gente vai estudar essa questão escolar, o que acontece, né? Quando você pensa na educação do seu filho, você pensa em elevar o seu filho e não trazer o que é de pior da rua para dentro da escola. Então, quando a gente vê essa linguagem chula, né, pornográfica dentro da escola, a gente sabe que isso já foi pensado há muito tempo atrás. Né? Que você traz a linguagem das ruas para dentro da escola. E não você eleva o nível educacional do seu filho, o nível cultural do seu filho, você amplifica, né, amplia, na verdade, o horizonte do seu filho. Então, na maioria das vezes, as pessoas que se deparam com essa realidade, a ideia delas ficarem muito maravilhadas com isso. Vamos, falando nisso, quero até levar para minha casa. Eu quero levar para minha casa. A conselheira tutelar volta querendo levar para casa dela. Isso, ou senão eu quero fazer um after schooling, quer dizer assim, eu não posso ter esse trabalho integral dentro de casa, mas como que eu posso fazer para elevar o nível educacional, para complementar a escola? Isso é fundamental, essa colaboração escolar, né, e familiar, ela é fundamental. Então, o que eu não consigo dentro da escola, né, eu faço dentro de casa. E coisas que eu tenho dentro de casa, a escola deveria ter esse nível de comunicação e liberdade, que ela não tem, né? E liberdade para poder também trazer aquilo que está dentro da família, que está dando certo para dentro da escola. Mas hoje, né, com esse estado muito grande, a gente sabe que as escolas elas são obrigadas a cumprir exatamente o que está escrito lá na Base Nacional Curricular. Me surgiu uma dúvida rápida, quando você falou de conselho tutelar, eles ficam muito em cima, assim, das famílias homeschooling? Como é que funciona um pouco isso, assim? Porque hoje, né, também, doutor, não é regulamentado, né? Então, como é que é a lei brasileira em cima aí do homeschooling? O que a gente pode falar a respeito disso? Nós estamos diante de um limbo jurídico, né? Porque esse assunto chegou no STF e o ministro Barroso, né, por incrível que pareça, embora eu tenha minhas inúmeras divergências aos posicionamentos dele, ele deu um voto, ele era o relator do processo, deu um voto maravilhoso. Mas assim, eu nunca vi algo tão bonito que nem o voto dele para que o homeschooling fosse legalizado no Brasil. Entretanto, ele teve um voto divergente que foi do ministro Alexandre de Moraes, né, que acabou sendo o voto condutor do acórdão. A partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, fizeram as ponderações e criou-se o acórdão. Então, pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, convencionou-se o seguinte: a Constituição não veda o homeschooling, porque existe o dever de solidariedade entre família e Estado na educação dos filhos. Portanto, o homeschooling não é inconstitucional. Não é proibido. Tá na Constituição. Então, você, meu amigo militante
pare de passar vergonha de falar que o homeschooling é inconstitucional. Não é. Porém, por não ser um direito subjetivo líquido e certo, necessita de uma lei complementar, ou seja, uma lei federal. E determinou, só pode ser por lei federal. Tanto que leis municipais foram aprovadas, leis estaduais foram aprovadas e todas elas caíram no STF. Não caíram para proibir o homeschooling. Era apenas uma questão de objeto, de competência, que a competência não era do município nem do estado, mas sim da União. E aí esse projeto já foi aprovado na Câmara e agora ele está tramitando no Senado e a relatora, que hoje é a senadora professora Dorinha, a época que foi aprovado na Câmara, ela era deputada e ela votou a favor e ela apoiou o projeto. Então é possível, né? Entendemos aí que ela vai dar um voto positivo pro homeschooling, pro projeto de lei, e depois ele vai ao plenário, né? Indo ao plenário e sendo aprovado, ele vai para a sanção presidencial, e nós sabemos que o atual presidente é contra, ele vai vetar o projeto, e aí terá que ser feito um trabalho dentro do Congresso Nacional para a derrubada do veto. E aí, derrubando o veto, e eu acho que é possível derrubar esse veto, havendo a derrubada do veto, a lei é publicada imediatamente. A questão do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é provocado, tá? Eu, conselheiro tutelar, não saio correndo atrás de gente que está fora da escola, entendeu? Eu sou provocado. Então, é o vizinho, que é raras vezes. Avó, não? tia. É, Agora, avó, tia. agora os familiares e a escola, quando os pais desligam os filhos, deixando muito rabo para a escola pisar, a escola vê que é uma situação ali irregular daquela criança que saiu e não foi para lugar nenhum. Entendeu? E aí o que acontece? A Eles escola tem mandam. noção disso, que a criança não está em outro lugar? Tem. Ela tem noção porque existe uma forma, né, pela qual eu não costumo não falar publicamente como desligar a criança da escola, que a escola dá a baixa da criança ali e ela tá dando baixa. Então a escola não tem mais compromisso com aquela criança. Então ela não sabe para onde ela foi, para qual escola ela foi, entendeu? Então tem jeito de desligar a criança da escola. Agora, se o pai chegar, tô tirando, olha, eu vou fazer homeschooling com meu filho, na hora a escola manda pro conselho. Então o conselho é provocado, entendeu? Ou às vezes o conselho é provocado pelos familiares. Essa semana, inclusive, eu recebi um fato, acho que eu até coloquei nos meus stories, que a sogra denunciou, porque ela deu uma palmada, ela bateu na neta. A nora pediu para não bater, falou, olha, não é porque ela fez coisa errada, não é nada disso, é porque... Aqui em casa a gente não educa assim. Não, é porque essa função é minha e do meu marido, não é da senhora, sou eu que educo ela, sou eu que corrijo, se tiver que dar chinelada, serei eu. Nada mais justo, Entendeu? né? A mãe. Cara, pra quê? A sogra subiu em cima da mesa e deu um cambalacho com a nora e tal, a nora foi embora, ela... mandando o filho escolher entre a esposa e eles. Que loucura. Que isso? Uma coisa doida, a sogra ligou pro conselho. Denunciou, a mulher tá denunciada. Que Mas porque isso? ela faz Que loucura. homeschooling? Porque ela faz homeschooling, porque a mãe faz homeschooling. Ou seja, virou instrumento de retaliação, né? Exato. Então, às vezes, você tem uma pedagoga militante dentro da família, não concorda. E o que acontece? A denúncia é anônima. A Unicef, órgão internacional, ela disponibiliza na página dela um link para você denunciar. Então, você denuncia anonimamente, o Unicef manda para o Disque 100 do Brasil, o Disque 100 do Brasil identifica qual a cidade, manda para o conselho daquela cidade, o conselho tutelar daquela cidade vai atrás. E agora, eu acho importante falar isso, está acontecendo uma coisa muito pior. Eles estão vendo que nós estamos tendo sucessivos casos de sucesso em conseguir blindar os pais para fazer o homeschooling, eles estão indo mais além. Agora eles denunciam evasão escolar, cárcere privado e maus tratos à criança. Que Caramba. isso? Então Como tem se pais que chegam pra mim com a sequestrou polícia a criança, civil. como Não, se com a polícia fosse- civil na porta. Olha, porque tem uma denúncia aqui que você está fazendo cárcere privado, que está cometendo maus tratos com as crianças. É claro, calma. Todas essas denúncias caem. Depois o delegado vê. Até tem uma publicação minha, né, que a mãe escrevendo para mim. Nossa, quando o delegado viu, eu falei, não, ele vai embora, tá arquivado o seu caso. Arquivou o caso da mãe, entendeu? Ah, peraí só um pouquinho. Eu tenho câmera em todos os lugares que os meus filhos estudam.
Como assim? Olha só. Tá lá, comprovado. Eu tenho Registrado que eles registrado estudam, que né? eles estudam. Não, o registro guarda é o muito registro importante. disso Isso é tudo? importante. Você, se precisar, tem, né? Fica lá gravado. Porque o mas 246 do Código Penal fala do abandono intelectual. sim. Então, Então, você tem que ter aí uma você prova. Registrar. você tem. Eu tenho, por exemplo. É uma forma de se blindar. Aí eu nem preciso ficar gravando, porque né, tem uma gravação lá de 15, 20 dias. Tá lá os 15, 20 dias estudados. Tem na cozinha. Eu não fiz isso para o homeschooling. Tá? As câmeras ficaram lá porque elas estavam de frente para a porta. Só que elas estão exatamente em alguns lugares da casa que as crianças estudam. Então, por exemplo, essa questão, uma câmera já seria o suficiente. Se ela tiver áudio, principalmente. Né? Exato. Tem áudio. Qual que é a idade dos seus filhos, Karen? A minha mais velha tem 18, um 16, outro 13, 10 e 8. E homeschooling com todos. Do homeschooling com todos. E a de 18, que já passou por todo o processo, fala pra nós um pouco da realidade intelectual dela hoje. Eu já falo, você quer terminar? Não, só concluindo. Então, é isso que desculpa, acontece. eu achei que já imagina. tinha concluído. Desculpa, Thales, não tive intuito de Não, te que ele tá cortar. falando das provas, né? O Das que provas acontece? e Então, das- chegam essas denúncias. Em alguns casos, nós paramos. Mas assim, calma, eu quero tranquilizar os pais. Hoje, né, e aqui é um dado importante, acho que vocês vão gostar. Nós estamos entre 70 e 100 mil crianças em homeschooling no Brasil. No Brasil. Então, nós somos uma realidade cultural já no Brasil. É bastante, E pra vocês, não É muita imaginava gente, isso. é Muita muita gente. família. Né? E para vocês pais que estão preocupados com isso, desses 100% de filhos em homeschooling, 10% são denunciados. E pouquíssimos chegam a processo judicial. Entendeu? Nós estamos desenvolvendo mecanismos para essa palavra, para blindar os pais da denúncia. Nem denunciados serão. Porque depois da denúncia vem o quê? Conselho tutelar, Ministério Público e processo judicial. E o processo é aquele que eu falei aquela hora dos imunizantes. Artigo 249, pena de 3 a 20 salários mínimos de multa. Né? É um alto valor para muitas famílias ter que pagar isso. Então, a grande maioria, né, redundantemente, está conseguindo fazer o homeschooling, entendeu? E os filhos estão se desenvolvendo, e isso é uma coisa que eu falo com muita tranquilidade. O homeschooling meia boca que você faz em casa já está melhor que a escola, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, porque os filhos homeschoolers são muito desenvolvidos. Tá aqui quem pode falar melhor do que eu. É uma coisa absurda como eles são melhores que os alunos da escola. Então, o que nós fazemos hoje? Nós tentamos contornar a situação. Em alguns casos, nós temos sucesso, inclusive, no judiciário. Semana retrasada, por exemplo, eu recebi um parecer de um processo que eu estou defendendo uma família pobre, né? Nem estou cobrando. Uma família pobre, 4 filhos, foi processada, recebeu a visita do assistente social. A assistente social foi honesta, fez um super relatório, chegou para o Ministério Público, o promotor olhou aquilo lá. Eu olhei os estudos do assistente social. A família não está cometendo qualquer tipo de violação a nenhum direito das crianças. As crianças estão ótimas. Peça ao juiz o arquivamento do caso. Entendeu? Pediu para arquivar o caso porque não viu nenhum erro ali na família que estava fazendo homeschooling. Então, são essas pequenas vitórias que nós estamos, pouco a pouco, enquanto não sai a legislação, nós estamos formando precedentes para que outras famílias, porventura, né, forem processadas, consigam aí lutar, né, com um certo êxito, já que existem algumas poucas decisões em favor dessas famílias. Quanto mais precedentes favoráveis, né, pra gente. Vai se engrossando a jurisprudência. Nós temos sentença, nós temos parecer ministeriais, nós temos, né, só não querendo falar demais, eu tenho esse defeito, nós escrevemos um e-book. Eu organizei um e-book com outros colegas advogados que se chama Homeschooling, Ministério Público e Conselho Tutelar de mãos dadas com a educação domiciliar. Bacana. E isso está onde? Onde que a pessoa acessa? No meu link da bio. Ah, Se você clicar lá, você vai achar. Thales Mello. Thales Mello Advocacia. Então, esse e-book nós escrevemos para os conselheiros tutelares e para os ministérios, para os promotores públicos. O que nós fazemos? Depois que nós lançamos esses livros, o que nós pedimos aos pais? Imprima, coloridinho, encaderna, apostila, bonitinho, entrega uma cópia no Conselho Tutelar, umas 3 cópias, né? Conselheiro tutelar geralmente são 3 ou 4. Entrega 3 cópias lá, entrega uma cópia. Olha, quem que é o promotor da infância e juventude daqui? É o doutor tal. Então eu queria que o senhor entregasse esse e-book para ele. Porque é aquilo que nós falamos no começo aqui do nosso debate.
Não há nada da nossa conversa. Não há nada na política que não esteve na literatura antes. Então nós precisamos começar a mudar a história desse povo, do judiciário, do conselho tutelar, dizendo, o senhor promotor, senhora conselheira tutelar, é possível. Vocês são órgãos independentes. Real, inclusive. Não tem violação de direito. Não existe violação de direito. Existe, inclusive, um princípio constitucional que diz que a administração pública ela tem o dever de ser eficiente. Uma vez que ela não é eficiente na educação, né, vamos falar só da educação. Ela não é eficiente na educação. A educação do Brasil é uma das piores do mundo. Todos os números entendeu? mostram Todos os números mostram isso. Então, o que acontece? O Estado está cometendo uma violação constitucional. Ela viola o princípio do artigo 37 da Constituição, que é o princípio da eficiência. Uma vez que o Estado quedou-se em dar uma educação de qualidade para os meus filhos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar a responsabilidade de eu mesmo educar os meus filhos. Então, assim, existem princípios legais, existem mecanismos legais, e é isso que nós estamos inserindo nesse e-book para convencer, né, qual que é um dos princípios norteadores do ECA. O princípio do melhor interesse da criança. Então, o que nós estamos tentando mostrar para os conselheiros tutelares, para os promotores públicos? Uma vez que a educação em casa está funcionando, está melhor do que se o meu filho estivesse na escola, Qual é o então, motivo? pelo princípio do melhor interesse da criança, essa criança deve ficar comigo, sendo educada por mim e não pela escola. Então é isso que nós estamos trabalhando hoje através desse e-book. É permear o imaginário dessas autoridades públicas para que elas, né, de certa forma, deixem isso uma coisa... natural. Tornem o homeschooling algo comum. Olha, chegou o homeschooling, trata com naturalidade. Não tem estupro, não tem violação, não tem pedofilia, não tem violência, não tem agressão. Não, são só pais querendo exercer a sua liberdade educacional. Diferentemente do casal usando cocaína com um bebê de 3 meses. Exatamente. Isso merece atenção. Ou abusando dos seus próprios filhos, Exato. ou mandando seus filhos pro farol e por aí Isso vai. aí. Agora acabou. Eu me senti deselegante. Não foi o intuito de interromper. Aliás, explicação interessantíssima. Imagina. Karen, minha querida, hoje como é que ela se chama? Desculpa. Isabela. A Isabela, 18 anos. 18 Passou por todo o anos. processo. Passou por todo Só o pra processo. gente ver, porque eu acho que está longe da realidade de tanta gente, que seria assim, deixa-me ver um pouco esse alien, sabe? Como está se comportando essa criatura estranha? Essa criatura Como estranha. essa criatura estranha, a Isabela, que é uma princesa, inclusive, está hoje em termos de conhecimento. Só pra gente ver a prática ali. Antes de chegar na Isabela, porque eu acho que a Isabela, ela não está em caminhos muito conhecidos ou não muito esperados pela maioria das pessoas, né? Que às vezes esperam uma faculdade de Direito, de Medicina e tudo mais. Mas já quero colocar aqui que no Brasil há muitos homeschoolers que já se formaram, né, em Medicina, em Administração, que foram estudar fora do Brasil. Inclusive teve no meio do ano passado, foi para o Canadá, né, estudar no Canadá sem nenhum tipo de comprovante, lá só um documento que é feito nos Estados Unidos, onde, olha que interessante, a confiança na família. Esse documento é uma plataforma que os pais colocam o que os filhos fizeram. Então, eu fiz o curso da Lara de gramática. Então, eu coloco lá tantas horas de curso de gramática. Eu fiz a aula sobre o comunismo, tantas aulas de história sobre o comunismo. Então, você vai colocando a vida acadêmica, né? Mesmo que seja uma vida acadêmica autônoma. E os Estados Unidos aceita, o Canadá aceitou, né? E esse homeschooler está lá. Então, há homeschooler que passaram em engenharia, medicina. O ano passado teve 2 que passaram em medicina. Inclusive, um dos homeschoolers passaram em 2 universidades públicas e uma delas em 4º lugar. Que legal. Então, para os pais entenderem que sim, existe uma via muito, vamos dizer assim, muito parecida com essa vida de ensino médio, cursinho e grandes vestibulares. Nenhum atraso, assim. Oi? Né? Não há nenhum atraso. Não há nenhum atraso, né? A Isabela, ela é o outro lado do homeschooler, que é alguém realmente que teve uma grande liberdade para ser quem ela quer ser. E aí ela vai entrar num curso de roteirista, né? Ela
ela faz escrita criativa com o professor Rodrigo Ah, Gurgel. que bacana. E aí ele Melhor, orientou professor. dela fazer a faculdade de filosofia, inclusive hoje é a prova, né, para ver então se ela vai ou não. Hoje é a prova? É, Ai, que para fazer a incrível. faculdade de Boa sorte filosofia. pra ela, então. Então, inclusive a prova para ver se ela vai fazer filosofia para ajudar nessas questões de escrita criativa. Então, eu falo que a Isabela é uma artista, Aham. né? É uma artista, porque quando eu falo para os pais estão muito acostumados, né, com os vestibulares, mas a Isabela, ela teve a liberdade de realmente escolher esse caminho artístico. Então, nós estamos aguardando aí a prova. Nossa, se há uma coisa de que a gente precisa é de bons artistas. Graças a Deus, as pessoas estão enveredando para isso, porque olha o estado da arte atual. É, exatamente. Então, a gente fica muito feliz, assim, de ver Aguardo, Isabela, as ela- suas obras. ela ter essa liberdade de escolher esse caminho, que é um caminho muito parecido com o do pai, né? Uhum. Que ela quer ser roteirista e o pai é diretor de cena, então me parece... Que né, legal, um bem baita diretor, inclusive, bem né? familiar, né? Então tem esse ponto também. E aí, né, falando em municipal, já que a gente estava falando desses percursos, às vezes também tem filhos que vão fazer outro caminho que você nem imagina. E aí o meu filho de 13 anos resolveu prestar o municipal de piano e passou. E então, agora, né, a gente tem um filho que vai seguir aí, inicialmente, a carreira de piano também. Para quem não sabe, né, o Teatro Municipal de São Paulo, a Escola de Teatro Municipal, são 12 anos de Olha piano. Conservatório? É. Que são- incrível. Teremos um novo Álvaro Silveira. Siviero. Eu ia falar isso agora. Álvaro Siviero, felicíssimo agora. Felicitão. Vendo a gente. Foi, Legal. né? E mais uma vez a música também, né? Esse filho aí que tá resolvendo a vida, que também faz parte do coro jovem da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Ai, que Pô, incrível. Eu queria aproveitar, já que ela está falando também dos filhos dela, um convite para o pessoal de casa a assistir ao Conversa Paralela sobre homeschooling. Com ela Vem e a própria Silvio. Karen e o Silvio Medeiros, né? O casal falando, mostrando essa realidade do homeschooling e dos próprios filhos, né? Como é que eles fazem isso, né? Então é um programa só sobre isso, para você que tem interesse, porque aqui a gente não abordou, claro, todos esses pormenores. Então, se você tiver interesse, tem um programa, uma Conversa Paralela, que já saiu já até um bom tempo, né, Tem. Lara? Sobre Pessoal amou homeschooling. aquele conversa. Só você pesquisar aí no YouTube, Conversa Paralela Homeschooling, você vai encontrar. Eu queria, antes da gente Eu posso terminar... só Claro, terminar claro, assim? por favor. Às vezes a gente cria na nossa imaginação coisas que os nossos filhos vão fazer, de prestar vestibular, de fazer faculdade. Nossa, hoje em dia. Então, porque Não. a escola, ela só permite esse percurso, esse caminho, né? E eu vejo, assim, pais, por exemplo, que têm filhos que são homeschoolers, que têm mais um caminho empreendedor. E não necessariamente a faculdade tem mais um caminho empreendedor, né? Então, hoje, o que eu vejo, né? Eu me preocupei tanto com a Isabela, com 18 anos, o que ia acontecer, e de repente a realidade chega e ela é normal. Ela é normal. Seu filho está lá fazendo todas as provas, estudando, articulada todo no caminho dela. Ela já faz os trabalhos dela, ela dá aula de piano, né? Então já dá aula de piano para algumas crianças, né? E aí o outro, aos 13 anos, já se resolveu antes, né? Eu que imaginava que ia resolver lá na frente, né? Já meio que se resolveu antes. Porque a gente está condicionado com essa idade dos 18 anos. Exatamente, porque a gente está O condicionado. Rio sempre encontra o seu curso natural. Exatamente. A gente está acostumado só com essa ideia. Então, um menino que já está se resolvendo antes, né? Lá na frente ele vai ver o que fazer, mas ele já se resolveu antes, né? E aí tem um filho que é completamente diferente de todos os dois, que são super músicos. O filho de 16 quer ser engenheiro aeronáutico. Olha só. Totalmente diferente. É, como os dedos das mãos. Completamente diferente. O que eu quero colocar aqui? Que às vezes na nossa imaginação de pais, quando a gente pensa no homeschooling, a gente tem um caminho muito focado que é só esse caminho. A vida acadêmica escolar, vai prestar o vestibular e vai ser alguma profissão ali que está meio no nosso... dentro do nosso imaginário, né? Mas a vida é muito mais do que isso. Ela se expande muito mais. E
tem coisas que você está preocupado lá com os 18 anos e vai se resolver antes. E mesmo eu criando filhos, né, que de repente tem esse viés todo artístico, né? Aí do nada surge um no meio do caminho. Não, eu quero ser engenheiro aeronáutico. Maravilha, Quero ser cowboy de precisamos. rodeio. Pode ser também, vai que mora em Barretos. Seja um ótimo cowboy. Cowboy de rodeio, né? Então, assim, Maravilha. para mim hoje, se eu olhar os meus filhos grandes, né, nessa fase nova do homeschooling, eu vejo, meu Deus, o mundo se abriu, assim. Coisas que eu nem imaginava, que eu nem esperava. E facilidades que eu esperava que eu ia ter, de repente, muitas dificuldades. Como que vai ser lá com 18 anos? E assim, a vida segue o seu percurso natural, normalzinho, assim. Muito bacana. Queria pedir, antes, né, deles também falarem de como encontrar eles nas redes sociais, tem uma pergunta aqui que eu anotei aqui que eu não posso deixar de fazer. E aí, voltando só para aquele assunto que a gente tratou ali na metade do programa, da questão da imunização, que é com relação à matrícula escolar, que eu acho que muitos pais podem estar se perguntando, né? Hoje, como é que se dá esse processo, doutor? Porque se eu, sei lá, não quiser aplicar aquele determinado imunizante, eu posso, então, a escola ela pode não matricular o meu filho? Como é que está aí essa questão legal? O que é possível ser falado a respeito disso? E depois eu queria que você também deixasse um recado final para o pessoal que está nos ouvindo, para os pais que estão nos ouvindo e como acham vocês nas redes sociais, né? Tá bom. Olha, fato, né? Que as escolas estão exigindo o comprovante dos imunizantes ou então a carteirinha atualizada, ok? Isso é um problema, de fato. Eu tenho pessoas muito íntimas, né? 2 em específicos que são diretores de escola. Eu liguei para eles e perguntei. Eu falei, como é que você faz aí? Eu falei, eu não faço nada. Eu não exijo, eu só faço a matrícula e vou embora, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que ele não liga para essas coisas, ele respeita muito a liberdade dos pais. O outro já me disse, olha, eu sou meio obrigado a fazer isso. Mas, assim, o que eles pedem? Eles pedem que eu exija a caderneta. Então, eu exijo e guardo. Entendeu? Não vejo se está faltando, se está completo, se não está, porque não tem nada a ver com isso. Lógico, são exceções. Então, o que está acontecendo? Né? Nós vimos ali em Santa Catarina, alguns municípios, dizendo que não era obrigada no comprovante, na caderneta dos imunizantes, a da C19. Só que isso caiu no STF, né? Isso caiu no STF, isso se tornou um problema. Porque se isso não fosse judicializado, tecnicamente, como eu disse anteriormente, não existe uma portaria, não existe nenhum decreto inserindo aquele imunizante dentro do Programa Nacional de Imunização. Existe apenas uma nota técnica. Então, o que o pai faria ao matricular seu filho? Ele apresenta a caderneta, faltando apenas essa, e ainda pode fazer isso, viu, pai? Apresentando apenas, com exceção do imunizante da C19. Ou seja, apresenta a caderneta ou a declaração do posto de saúde e apenas não tem a da C19. Ponto. A escola vai questionar. Você vai questionar a escola. Por quê? Lembra que eu falei do princípio da eficiência? Dentro desse mesmo artigo constitucional, que é o 37, estão elencados os 5 princípios constitucionais do Estado, da administração pública. Um deles é a legalidade. Ou seja, eu, enquanto Estado, eu, enquanto ente público, não posso fazer nada se não estiver em lei. Então, quando a escola fala, olha, está faltando essa, eu falo, não, mas não é obrigada essa. Não, é obrigatório sim. Não, Cadê? não é, mas cadê? Qual lei que diz que é obrigatório? Aonde que ele vai achar? Engraçado, doutor. Não, mas nós temos uma nota técnica aqui. Meu amigo, nota técnica não tem força de lei. Legalidade, não é nota técnica, é o nome do princípio. Todo mundo de casa se lembra, né? O próprio STF falava que a autonomia devia ser dos estados, justamente para minar a força ali do governo. Foi um contrassenso enorme, né? Foi um contrassenso Só que na época enorme. da pandemia, então, a autonomia dos estados. Então, os estados determinam o que vai ser. E o mesmo assunto. Exatamente. É o imunizante, e agora não, agora os estados não têm poder nenhum. Exato, Podem é decidir. um contrassenso. É um contrassenso. Então, o que acontece? Hoje, o pai vai ter problema dos 6 meses aos 4 anos de idade, que é a idade matricular. Você está entendendo?
Então, se você não matricula, eu acho que a maioria dos pais que estão me assistindo aqui não vão matricular no mínimo antes dos 4, que é a idade legal obrigatória, então você não vai ter esse problema. Ao chegar nos 4, né, nós não sabemos como estará a legislação, se isso ainda estará obrigatório ou não. Mas vamos pegar o cenário de hoje. Seu filho está com 4 agora. Você vai falar que não é obrigatório. Não é obrigatório. Não, não é. Ah, então tudo bem. Então me apresenta a lei. Aonde que está escrito? Ah, tem uma nota técnica. Não, nota técnica não tem força de lei, meu amigo. E aí você vai brigando. Você vai brigando, vai brigando, vai brigando, vai brigando. Agora, se você conseguir um atestado médico isentando o seu filho da aplicação desse imunizante, também vai funcionar. Tá bom? Sem problemas nenhum, nesse caso de matrícula escolar. Tem gente Por que quê? realmente não pode Tem, tomar. realmente não pode. E aí, o que acontece? Você junta o atestado médico, né? O atestado médico está dentro do decreto do PNI, todos são obrigatórios, salvo aqueles que apresentarem atestado médico. Apresentando esse atestado médico, você está fora dessa obrigatoriedade também, tá bom? Então, nós estamos vivendo isso hoje. Tá difícil? Tá. Mas os pais estão conseguindo contornar com certa habilidade essa questão da obrigatoriedade dos imunizantes. Então, basicamente hoje, o que salva, né, força legal, que faz o pai ficar tranquilo, é o atestado médico. Os pais estão usando de outros meios também, que eu acho que não é pertinente que eu cite aqui, porque não são meios legais. Mas estão fazendo também, estão conseguindo e bola para frente. Sim. Eu achei que foi pertinente também. Sim, sim. É uma dúvida pessoas, comum. né? Como que as pessoas encontram você? Ah, sim. Bom, vou seguir a pauta do Arthur, que pediu para eu deixar uma mensagem. Por favor. Não, a sua câmera é aquela ali? Não, eu quero agradecer imensamente o convite, a oportunidade, dizer que eu sou fã do programa, é o que eu mais consumo dentro da plataforma, é esse, tá bom? Porque eu gosto dessa questão do bate-papo. Você e Renata Viana. Ah, que legal. Sempre lembrando da Ótimo. Renatinha. Eu gosto muito do Conversa Paralela. Espero que ele frutifique mais ainda aqui com o trabalho de vocês. Quero dizer para vocês, pais, que às vezes quando vocês assistem um podcast deste, pode soar um pouco pesado, né? Que a gente está falando, o tamanho do Estado, tudo aquilo que a gente está fazendo e tudo que a gente não deve fazer e fica com aquele medo de fiscalização, Conselho Tutelar, Ministério Público. Mas, assim, a mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje aqui é uma mensagem até de fé. Coragem. Não desistam, porque se trata dos seus filhos. E aqui nós não estamos falando de corpo, nós não estamos falando de inteligência, de intelecto somente. Nós estamos falando da alma dos seus filhos. Uma alma, para ser santa, ela necessariamente precisa passar por uma boa educação. Se ela não passar por uma boa educação, nós corremos o risco de não devolver para Deus esse tesouro que ele nos confiou aqui na Terra. Então, coragem. Nós estamos falando das almas dos seus filhos, nós estamos falando de uma sociedade melhor, nós estamos falando de um mundo melhor. E quando eu falo que nós estamos de 70 a 100 mil crianças em homeschoolers, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm noção do estrago que nós vamos fazer daqui a um ano no Brasil. Positivamente falando, porque são essas crianças que vão colocar a nossa sociedade no eixo de novo. Então, parabéns pela coragem, parabéns pela postura, não desistam. Existem pais aqui que estão vencendo nessa corrida do homeschooling. Existem profissionais do direito que estão lutando ao lado de vocês. Então, não desistam. Coragem, porque nós estamos falando da salvação dos seus filhos, tá bom? E quem quiser me encontrar nas redes sociais, basta digitar Thales Melo Advocacia, porque hoje eu estou só no Instagram. Acho que é um erro. Deveria estar em outras plataformas, porque se cair uma, eu tenho outro subterfúgio. Mas hoje eu estou com o meu trabalho focado 100% no Instagram. Então, quem quiser me encontrar lá, é só digitar Thales sem H, Melo sem 2L, tá? Thales tá Melo na bio lá Advocacia. também. Sim. O e-book, meus contatos estão todos na bio. Maravilha. E eu ficaria muito feliz de tê-los lá comigo, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Nós que Nossa, agradecemos. maravilha. Uma alegria. E você, Karen? Mensagem e arroba. Mensagem e arroba. Primeiro, obrigado, pessoal. É sempre uma alegria estar aqui. Vocês podem me convidar sempre, que eu venha, que eu Já é gosto... prata da casa, Eu cara. gosto de conversar, tomar um café. É sempre bom. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada pela confiança aí, né,
na experiência familiar, na nossa experiência de vida. A mensagem que eu quero dizer é que eu acredito na liberdade das famílias, né? Quando a gente fala em homeschooling, o Arthur já falou, né? Quer saber tudo sobre homeschooling, assista a outra conversa paralela, que é um ponto específico, só homeschooling. Mas eu acredito na liberdade da família, né? E acredito no homeschooling como uma opção a mais, né? Então, esse pai, ele quer estudar com seu filho em casa, seja para os mais variados motivos, desde um deslocamento muito grande, ou porque a criança sofre bullying, ou porque ele acha que é o melhor em casa, ou porque ele quer ter mais tempo livre, mais tempo de brincadeira. Quer dizer, as pessoas, elas fazem o homeschooling nos mais variados motivos, e há famílias que vão querer fazer homeschooling, outras que vão querer fazer after schooling, ou seja, complementar a escola, né? Sempre enfatizando nesses valores familiares, naquilo que a família considera importante, né? Então, saber defender aquilo que você considera importante, porque quando a gente vê essas pautas diminuindo a importância, né, da pessoa, do nascituro, né? Pensando numa autonomia progressiva que, na verdade, está relacionado mais a uma agenda progressista, a uma agenda ideológica, e não necessariamente no bem daquela criança, no bem daquele adolescente, né? Então, que esses pais estejam atentos a isso. Geralmente, esses pais que buscam o homeschooling, que buscam o after schooling, eles foram pais que despertaram. Então, o que eu tenho para dizer assim? Primeiro, eu acredito na liberdade. 2, pai, desperte, acorda. Porque se você não cuida da sua família, se você não cuida dos seus filhos, tem alguém querendo cuidar. Tá? Ocupar seu espaço, eu diria. Cuidar, espaço. Não sei. Ocupar-se. Obrigado, Lara. Ocupar seu espaço, né? Então, ocupe o seu espaço, porque se você não fizer isso, alguém irá fazer. É fato, alguém irá fazer. Então, é essa a minha mensagem. Onde eu estou? Olha, eu estou em 2 lugares, pessoal. Aqui eu vim conversar, porque eu estou no Diário Desescolar. Eu adoro esse nome. Acho que é legal. Né? No Diário Desescolar, tá? Que é um espaço ali sobre a educação dos filhos, sobre o homeschooling, sobre after schooling, ou seja, um espaço para que as famílias sejam acolhidas e entendam primeiro que elas podem educar bem, elas podem, mesmo às vezes com pouco tempo, mesmo com pouca formação, elas conseguem fazer desde que elas despertem. Elas precisam se despertar para isso, então eu estou no Diário Desescolar. Mas eu tenho um outro perfil que eu não falo muito, né, que é o meu segundo trabalho, por isso que eu falei do Exur, que é um trabalho com fertilidade natural, que é o Fertilidade Inteligente Oficial, que é um outro trabalho onde, sim, aí eu ajudo as mulheres, né, que querem conhecer sobre a sua fertilidade. Então, eu estou nesses 2 lugares. Não basta um trabalho que já dá bastante trabalho, eu tenho 2. Fora de mãe homeschooler. Nossa Senhora! Só tudo isso. A mulher trabalha, viu? Trabalho. Baita podcast, hein, Arthur? Maravilhoso, né? Baita conversa paralela. Eu tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu muita coisa aqui, né? E vai poder compartilhe, utilizar. Inclusive. Mande isso para aquela pessoa que precisa ouvir este papo. E eu tenho certeza de que está preocupada, né? A pessoa que tem filhos ali, que não sabe como resolver determinadas situações, a quem buscar, a quem recorrer. Você viu, você observou por quase 2 horas aqui de programa, né? Um papo riquíssimo. Quantas pessoas não podem ser beneficiadas com isso, né, Sem Lara? dúvida, sem dúvida. Muito boa noite, Lara. Muito boa noite, meu querido. E boa noite para você que nos acompanhou.